Vamos falar com o Senhor uma vez mais. Pai Celeste, fala ao nosso coração. Nós estamos aqui reunidos, desejosos de ouvir a Tua palavra, de recebermos a Tua santa instrução e de caminharmos, ó Deus, baseados na Tua santa instrução. Por isso, nós juntos rogamos, ó Espírito Santo de Deus, lança luz sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações. Ilumina a Tua palavra e que dela possamos retirar o alimento necessário para a nossa jornada. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Atos 17, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o posso achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Paulo se encontra na sua segunda viagem missionária e conta com a ajuda e auxílio dos seus colaboradores. Já havia acontecido aquela dramática história em que ele e Silas estavam na prisão, louvando a Deus, haviam sido presos por causa da pregação da palavra e porque haviam libertado uma mulher que era possessa de um espírito imundo de adivinhação, e homens maus tinham lucro com ela, porque ela fazia as adivinhações e as pessoas pagavam pelas adivinhações.
E os senhores daquela mulher que a escravizavam, ela não é escravizada somente por um espírito imundo, mas era escravizada também por seres humanos imundos, que escravizam o seu igual, o seu semelhante. E Paulo vai expulsar aquele espírito daquela mulher, vai libertá-la, isso vai causar uma grande confusão, ele vai preso, e nós conhecemos que eles, mesmo agrilhoados, mesmo presos, eles vão louvar a Deus. Por volta da meia-noite vai ocorrer um terremoto, todos vão ser soltos das suas cadeias, há a conversão do carcereiro, mas antes disso houve também a conversão de Lídia. Então Paulo já está na segunda viagem missionária, evangelizando, e o Espírito Santo já está trabalhando, operando, salvando, libertando, fazendo vidas novas. E Paulo agora já havia passado por Tessalônica, havia pregado a palavra, e alguns judeus escolheram alguns dentre, o texto diz, dentre a malandragem da época, para criar tumulto, para atrapalhar a proclamação da palavra. Depois, Paulo se encontra em Bereia, e ali vai encontrar crentes mais excelentes do que os crentes de Tessalônica, porque ali os de Bereia têm uma característica especial, que eu creio que vocês sabem, eles ouviam a palavra, e depois eles iam conferir se de fato o que havia sido dito bate com os ensinamentos da palavra, bate com as escrituras. E eles são denominados pela palavra de Deus como crentes mais excelentes, que investigam, que estudam. É o que nós temos feito aqui, quando nós apresentamos o catecismo de Westminster, e quando nós estudamos os preceitos, e quando nós vamos o quê? Verificar a palavra, se de fato é isso, se de fato o catecismo, porque o catecismo, a confissão de fé, o catecismo breve é o maior, se eles não estiverem pautados na palavra, não devem ser seguidos, não devem ser atendidos. Mas nós temos percebido que eles são a exposição, e procuram ser a exposição fiel das Sagradas Escrituras. E após isso, depois dessa segunda confusão em Bereia, porque lá também vão surgir pessoas que vão agitar, atrapalhar a proclamação da palavra, Paulo vai para Atenas e vai aguardar Silas e Timóteo, seus cooperadores fiéis, para dentro de determinado tempo se encontrarem. E Paulo, agora em Atenas, vai demonstrar um espírito de revolta, de indignação com a idolatria da cidade, com o panorama daquela cidade corrupta, idólatra, promíscua também. E quando nós olhamos e pensamos num cristão ligado e vivendo o seu tempo, nós olhamos para nós hoje mesmos e temos que considerar que nós também, logicamente, somos cristãos, mas também estamos inseridos dentro de uma cultura, dentro de um tempo, a qual nós temos que nos posicionar, a qual nós temos que nos mover e existir, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer. Nós somos chamados a evangelizar, meus irmãos. Nós somos chamados, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, carta também escrita pelo apóstolo Paulo, nós somos chamados a nos apresentarmos como sacrifícios vivos. Sacrifícios vivos e não mortos, vivos, com obras, mas são sacrifícios vivos de mentes que estão sendo continuamente o quê? Renovadas, transformadas pela ação do Espírito Santo em cada um de nós. É o que Romanos 12, de 1 a 2 vai dizer. E nós não podemos agir diferente no dia de hoje. Nós também somos cristãos em nosso tempo atual, no presente século, podemos assim dizer. E devemos viver e proclamar o Evangelho, sendo conhecedores do nosso tempo e desse nosso século. E olhando para esse texto, ainda que alguns séculos de distância, mas existem algumas coisas que não mudam e que são muito valiosas para todos nós, para nós vivermos e nos movermos nesse presente século. Falar de Jesus, proclamar a sua palavra com a vida, mas também através do evangelismo pessoal, evangelismo corpo a corpo, do projeto Conexões e tantas outras formas,
mas nós devemos fazê-lo. E Paulo aqui, ou melhor dizendo, Lucas vai, ao escrever inspirado esse relato desse discurso de Paulo em Atenas, ele vai deixar pelo menos algumas pistas para nós, que podem ser vividas em todo e qualquer tempo, por cristãos de todo e qualquer tempo. Como nós vamos falar de Jesus, como nós vamos anunciar a salvação, como nós vamos pregar no Evangelho, que não é prerrogativa somente do pastor, do presbítero ou do diácono, mas é de todo o povo de Deus. Uma primeira dica que Lucas deixa registrado aqui sobre a ação do apóstolo Paulo em Atenas é falar da sabedoria com ternura. Anunciar ou ter sabedoria, a verdade, mas com ternura. E o que mais tem faltado nos dias de hoje é ternura. Sabedoria também tem faltado, porque se você não fala a verdade com ternura, você também está deixando de ser o quê? Sábio. Os versículos 22 e 23 dizem assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, o Areópago a gente pode chamar, e que coisa legal esse lance do YouTube, ou seja, da internet em geral. A gente pode chamar que o Areópago era a internet da época. Era o local onde todo mundo ia ver para saber as novidades, para ver as últimas notícias, para conhecer um pouco. Ali se encontravam filósofos presentes ali, que vão questionar o apóstolo Paulo, filósofos epicureus, filósofos estoicos estão ali e querem saber das últimas novidades. O povo quer saber das últimas novidades. É a internet da época, onde tudo pipoca e aí a pessoa corre lá para saber. E Paulo vai dizer, ou melhor, Lucas vai dizer o seguinte sobre Paulo. Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O texto vai dizer no seu início que o espírito de Paulo vai se revoltar em face da idolatria. O termo no grego aqui é igual a alguém que está com ânsia de vômito, diante de algo repugnante. O termo no grego dá essa ideia. Você chega de algo que causa tanto nojo, tanto asco, que seu estômago embrulha e você está a ponto de vomitar. Esse é o sentimento do apóstolo. No entanto, ele não vomita nos seus ouvintes. Ele não machuca os seus ouvintes. Ele não fere os seus ouvintes. Ele não é mal educado com seus ouvintes. Mas mesmo com o espírito revoltado, ele chega e vai falar a verdade em amor. Olha, eu vos vejo acentuadamente religiosos. Vejo que vocês têm algum cuidado. E quando ele vai falar isso, ele vai falar de uma realidade de um panteão de deuses, do qual, se porventura eles tivessem esquecido de algum deus, existia também ali um altar ao Deus desconhecido. Caso, e não é piada, caso tivessem esquecido de alguma entidade, de algum Deus, ele entra, e falando bem coloquial, ele não entra de sola, ele não entra machucando. E quando a gente vai no Facebook e vai em muitas outras mídias, o que a gente mais vê é gente entrando de sola, é gente sendo descortês, é gente demonstrando sabedoria, mas machucando os outros. E isso entristece a gente. E de repente a pessoa está até certa, mas ela age de uma forma no qual talvez a pessoa do outro lado não vai querer continuar a ouvir o restante da história. A palavra de Deus não convida você a ser falso, a ser mentiroso,
Mas a palavra nos instrui a ser ternos, porque em algum momento da vida, principalmente aqueles que não nasceram em lar evangélico, um lar protestante, como eu, em algum momento nós estivemos do outro lado. E parece que depois do tempo de rodagem de crente, parece que a gente se esquece que um dia nós estivemos do outro lado, que um dia nós estivemos cegos, que um dia nós talvez fizéssemos muito semelhante ou pior, mas alguém, que de alguma forma nos alcançou, nos convidando com carinho, sem puxar a sardinha para a nossa brasa, ou a brasa para a nossa sardinha, como a Igreja das Américas faz, como tem procurado fazer. Nas nossas festas, nas atividades, onde todo mundo é chamado com muito carinho, com muita alegria, e onde a verdade tem procurado ser dita em amor. Que falemos e anunciemos a sabedoria com ternura, com doçura. Um outro elemento que Lucas, registrando essa história, revela quanto à pessoa do apóstolo Paulo, é que ele é um homem que tem o conhecimento do seu tempo. Versículos 27 e 28 vão dizer assim. No meio do discurso do apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Algum dos vossos poetas. Paulo é alguém que dialoga com o seu tempo. É como diria John Stott: o crente tem que estar com a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra. Tem que ser um conhecedor do seu tempo, tem que saber das coisas. E, irmãos, é uma coisa que a gente precisa entender: existem muitas coisas produzidas por gente que, ainda que não caminhem conosco na fé, mas que são boas, que são dignas do nosso estudo, do nosso conhecimento e até do nosso aplauso. Por mais que isso possa parecer um pouquinho confuso, mas a teologia reformada que nós estamos revisitando agora, nessa jornada continua falando sobre a reforma protestante, a gente percebe isso. João Calvino vai deixar uma coisa muito clara, os reformadores também, mas João Calvino vai deixar uma coisa muito mais sistematizada e clara quando ele fala de graça comum e de graça especial. Graça especial é aquela que é concedida àqueles a quais Deus elege, chama de filhos. Graça comum é também um dom de Deus dado, mas a todos. Aos médicos, aos cientistas, aos poetas, aos filósofos, que talvez nunca venham a conhecer a Deus como nós conhecemos, mas que nem por isso não produzem obras dignas da nossa apreciação, estudo e aplicação, que é justamente o que o apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo se serve de filósofos e de poetas daquela geração. E nesses 2 versículos nós encontramos pelo menos três filósofos que ele usa. Ele vai se servir de Epimênides, nascido no ano 600 a.C., vai se servir de Cleanto, não é Cleantro. Estou brincando com o reverendo Veraldo, brincadeira, acho que só ele sabe, acho que o Valim talvez saiba também, né? Cleanto, nascido em 351, e vai se servir também de Crato Ítaco, nascido em 315 a.C. Eles estavam se referindo não a Deus, eles estavam se referindo a Zeus. Quem conhece Zeus aí? Eu não conheço, mas já ouvi falar da mitologia grega, né? Eles estão falando do Deus do Olimpo, né? Do criador de todos os outros deuses e criador também de semideuses como Hércules. Hércules é um semideus, metade Deus, metade homem, né? Você já conhece a história aí, já viu no cinema, já deve ter lido, leu os 12 trabalhos de Hércules, como eu li, né?
Hoje, leram? Então leiam. Viu? Tem a Bienal, preço, literatura vendida assim por preço baratinho. Amanhã eu quero comprar, rapidamente aqui, quero comprar O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Descobri que está pela Martim Claret por R$ 8,90. Gente, R$ 8,90? Não é muito barato, né? E como diria um grande teólogo, por aí vai. Por aí vai. Irmãos, o apóstolo Paulo se serve desses três filósofos, poetas e filósofos, deixa Zeus de lado, mas ele vai se munir do que aqueles homens conhecem e vai anunciar o verdadeiro Deus. A gente tem que tomar cuidado duplo quando a gente comenta: isso não é coisa de crente, não, isso não é coisa de cristão, não, nisso eu não olho. Não, como há algum tempo atrás, eu conheço gente, né? Não é gente mais experiente. Entendeu o que eu quero dizer com experiente? Não, ir ao cinema é pecado. Lógico, dependendo do tipo de filme, é pecado mesmo. Ainda mais quando o filme é ruim. É pecado gastar dinheiro e jogar dinheiro fora. Ver um filme ruim, né? Ver uma bomba. É um pecado jogar dinheiro fora. Mas vocês entenderam o que eu estou falando. Tudo era pecado, tudo era errado e aparentemente a porta era estreita demais. Hoje, dá-nos a sensação que a porta está ficando larga demais, a porteira está aberta demais. Mas a gente tem que ter o quê? A boa medida. Gente, nós somos o povo que, segundo a palavra de Deus, tem a mente de Cristo. Ainda não na sua plenitude, mas nós temos a mente de Cristo. Que nós avaliemos mediante essa mente que nos tem sido dada pelo Espírito Santo de Deus. Mas, por favor, seja um cristão, seja um crente ligado ao seu tempo, conhecedor do seu tempo, porque o que nós mais ouvimos por aí é que crente é massa de manobra e que é ignorante, e que é massa de manobra de pastor. É o que a gente ouve aí. E você sabe que eu estou falando a verdade. Conheça o seu tempo, dialogue com o seu tempo, sirva-se do seu tempo para, como Paulo, alcançar e anunciar o Evangelho. Às vezes eu faço isso com um filme. Dependendo do filme, a gente olha assim, né? Minha esposa fala assim: poxa, eu vou mudar aqui. É um problema ver cinema com você, filme com você. Porque você está vendo, daqui a pouco, ia lá, tem um gancho naquilo, aquilo ali e tal. Aí o cinema deixa de ser distração e acaba sendo trabalho. Mas tem hora que eu não consigo. Quando eu vejo, olha lá, aquela cena e tal. E, poxa, e aí a gente encontra um gancho. Mas não só no cinema, também em outras obras, né, de arte e mídia que você pode encontrar. Lembra daquela música dos Titãs? Aquele O Acaso, né, que fala: o acaso vem. Está no qual? Está no Inário? Novo Cântico, é isso? Como é que é? O acaso vem? O acaso vai nos proteger. O acaso vai nos proteger. Poxa, o acaso vai. Eu queria falar sobre esse acaso que nos protege, cuida de nós. Só que quero trocar o acaso e colocar Deus. Deus vai nos proteger. E a música foi lá para trás e você anuncia a Deus. É só um exemplo, não é? A gente tem reunião do conselho próximo? Não. Tá bom, deixa para lá. Terceiro e último lugar. A gente está chegando ao fim. Com Paulo, e esse relato de Lucas sobre Paulo, a gente aprende que a gente tem que falar a verdade em amor, a sabedoria com ternura, que nós temos que ter conhecimento do nosso tempo, sermos gente instruída, estudada, dentro do possível. Estou falando para você ir para Harvard, não, Oxford, não, coisas assim, não. Mas você tem que conhecer o seu tempo. Tá certo? Você não pode ser um ET. E, finalmente, tem uma hora que a gente
aparece de fato. Versículos 29 a 31. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Aí Paulo já entrou um pouquinho mais, a adaga entrou um pouquinho mais firme. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, logicamente Jesus Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aí Paulo chega no ponto da sua mensagem. E não pode esquecer. Você pode falar a verdade em amor, com sabedoria, com ternura, ter conhecimento do seu tempo, mas no momento a proclamação corajosa tem que aparecer. A proclamação corajosa da palavra de Deus, ela vai ter que surgir nesse discurso em algum momento. E aqui, o momento final, a proclamação corajosa é apresentada, falando sobre sim que os ídolos são na verdade, um retrato do coração idólatra do homem, da criação da mente do homem, que Deus não leva e não considera os tempos em que às vezes nós andamos em ignorância, mas notifica que nós nos arrependamos desse tipo de vida, desse tipo de visão, anuncia que haverá sim um dia de juízo e de julgamento, coisa que às vezes hoje em dia parece que não é uma palavra assim muito em voga, na moda. A gente fala muito do amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus, mas esse Deus que é amor, ele vai sim julgar vivos e mortos. Um dia, haverá sim um dia de julgamento, e o apóstolo Paulo vai dizer que um dia todos nós iremos comparecer perante quem lembra? Tribunal de Deus. Isso é algo que eu não posso omitir, é algo que nós não podemos esconder, com medo de desagradar. Agora não tem mais como desagradar, não, você tem que falar a verdade. Ainda com paciência, com amor, com consideração, com sabedoria, mas você tem que dizer que esse dia vai chegar. Porque se nós não dissermos, nós seremos culpados por aqueles que se perdem, ainda que nós creiamos na predestinação, ainda que nós creiamos que Deus sim elege e chama os seus, mas ainda que exista esse modus operandi de Deus, aqueles que se perdem porque eu não avisei, não noticiei a palavra verdadeira, a Bíblia me diz que eu sou culpado por aqueles que se perdem. É um paradoxo, mas é o que a Bíblia diz quando vai falar sobre o vigia, sobre o sentinela, quando vê vir o mal, não avisa, não informa. Se eu informei, se eu avisei do perigo, se eu anunciei toda a verdade, e se a pessoa assim mesmo não quis ouvir, não há culpa sobre mim quanto aquele que não deu atenção à palavra. A palavra foi anunciada. No entanto, se nós anunciarmos somente 50% do evangelho e não notificarmos a todos os outros 50%, aqueles que vierem se perder, Deus cobrará da minha mão. Ah, Senhor, mas o Senhor predestina os seus, o Senhor chama os seus. Chamo, mas chamo pela pregação da palavra a qual você negligenciou. É o que o próprio Paulo vai dizer. Como ouvirão, se não há quem pregue? A proclamação corajosa tende a aparecer. E o resultado nós vamos ver aqui. Justamente nós estamos falando. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, versículo 32, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Mas diante e mesmo dentro desse mesmo público, existiram aqueles, versículo 34, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o camarada que cuidava do Areópago. O cara teve o coração flechado, com uma flecha embebida no sangue de Jesus, e mudou o coração dele. O Areopagita foi convertido, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. E aí fica uma lição para a gente nunca ficar demasiadamente triste.
Às vezes a gente prega e a gente não vê aquele fruto que nós gostaríamos de colher. Mas deixa Deus agir. Deus é soberano. Deus conhece aqueles a quem Ele elegeu. Deixa Ele. Que o nosso papel nós cumpramos. Que nós falemos a verdade em amor, a sabedoria com ternura. Que nós sejamos pessoas, dentro do possível, conhecedores do nosso tempo e saibamos dialogar com as pessoas. E que proclamemos de forma corajosa todo o Evangelho e não uma parte. Quem crer, quem não crer, não fique triste, não se entristeça, mas confie nos planos de um Deus que é soberano, que é majestoso e que é o maior interessado no projeto chamado igreja. Se existe alguém que é o ser neste universo mais interessado que a sua igreja naquele grande dia esteja pronta, ataviada de linho finíssimo, preparada para passar a eternidade nas bodas com o Cordeiro, o maior interessado nisso é Deus. Ele sabe o que faz. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide do nosso coração e que todos nós, como filhos de Deus, cumpramos esses desígnios com alegria, com doçura, mas também com coragem. Deus muito nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.